Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem com Boa vocês? noite, tudo bem? Eu sou o Aloy Jupiara e esse que está aí é o Chico Otávio. Tudo bem, gente? Nós somos jornalistas, escrevemos dois livros juntos, Os Porões da Contravenção, sobre o envolvimento dos bicheiros, do jogo do bicho com a ditadura militar nos anos 70 e 80. E escrevemos agora há pouco, saiu publicado no final de novembro, início de dezembro, os dois livros saíram pela Record. Deus tenha misericórdia dessa nação, a biografia não autorizada de Eduardo Cunha. E por que a gente está aqui falando sobre o livro, ou vai falar sobre o livro e sobre outras coisas que vocês perguntarem? Porque muito do que acontece hoje no Brasil, da situação política que a gente vive, é consequência da atuação do Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados no processo de cassação da presidente Dilma Rousseff, da então presidente, e depois na sua própria cassação e na sua prisão. Aquele momento foi um momento de virada, foi um momento de crise extrema, que levou o Brasil a vários desdobramentos que nos trazem ao 2020, ao abril-maio de 2020. Estamos quase em maio de 2020, quase no 1º de maio, quase no Dia do Trabalhador. É sobre isso que a gente vai falar. E antes do Chico falar, eu quero falar mais uma coisa. Na verdade, eu acho que não existe uma data, um ano certo para essa crise. O 2016 é um ano que a gente está falando, como o 2015, quando o Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara, mas tem o 2018, do livro da biografia do Mário Magalhães, e tem, eu acho, que principalmente, aí é a minha opinião, o 2013 com as manifestações nas ruas do Brasil. Eu acho que aquele ano foi um ano da virada e foi um ano que ainda é pouco estudado. A gente já tem alguns livros, mas ainda ele é pouco estudado. O que ele mudou na percepção que o brasileiro tinha a respeito da política, e com isso fez um maremoto que nos trouxe aqui. Fala aí, Chico. Tudo bem? Olha, tudo bem, tudo tranquilo. O Aloy fez um bom resumo aí, uma boa apresentação. E eu só queria complementar dizendo que, antes de tudo, né, mais do que uma biografia, o Deus Tem a Misericórdia é um livro-reportagem, assim, que recupera muito de todos aqueles eventos, principalmente da primeira metade, o primeiro governo Dilma e até no segundo governo o processo de impeachment, toda aquela sucessão de acontecimentos e as tramas de bastidor, o papel do Eduardo Cunha, aliás, a gente recupera toda a trajetória dele desde a infância, então foi um desafio grande de um personagem tão rico, né? Eu acho que é assim, um estímulo para reportagem, para quem gosta de reportagem, recuperar todos esses episódios. Talvez o livro pegue aí uma faixa de uns 50 e tantos, quase 60 anos de história política brasileira. Basicamente, eu acho que o que eu tinha a dizer inicialmente sobre o livro. Isso que o Chico falou é muito importante, porque eu falei sobre 2016 e 2015, mas o livro não é um livro, como o Chico falou, concentrado nesses anos, nem no impeachment, nem na cassação e prisão do ex-deputado Eduardo Cunha. Ele conta a história do Eduardo Cunha, então a gente vai lá atrás, a gente conta a história do pai do Eduardo Cunha, a gente conta a história da adolescência dele, de como ele entra na política, como ele entra na política na época do governo Collor, na verdade, na época da campanha eleitoral do então candidato Fernando Collor de Mello, como ele vai conquistar uma vaga de presidente da Telerge. A Telerge, para quem não lembra, para quem tem menos de 40 anos ou 45 anos, a Telerge era a empresa telefônica do Rio de Janeiro,
e ele conquista ele sem nenhum histórico político anterior, além de ter participado da campanha, diretamente da campanha, e chegando muito perto do núcleo da campanha do Fernando Collor, tendo contatos até em reuniões com o PC Farias, que era o arrecadador da campanha do Collor. Ele em algum momento chega a presidente da Telerge, que é quando ele vai disparar. Mas tem outros momentos, tem o momento dele da aproximação dele com o garotinho, tem a conversão religiosa dele, tem a eleição dele para a Alerj. Então é uma história longa, como o Chico falou, é uma história de décadas, assim, são 50, 60, talvez 70 anos quase, contando com a história do pai, que a gente começa ali nos anos 50, são anos Exatamente. de história que impactaram, porque foi um personagem fundamental na nossa história recente, na história da década passada. Ele foi o todo-poderoso da Câmara e foi o todo-poderoso do Centrão, o dono do Centrão. Ele praticamente tinha um partido político próprio, embora estivesse no PMDB, ele tinha um partido político próprio dele dentro da Câmara. E com esse partido, com esses deputados que faziam, que eram parte do grupo dele, do Centrão, ele conseguia movimentar pautas para aqui, para colar, ele conseguia fazer negociações, ele conseguia aprovar o que ele queria, e foi com esse Centrão que ele contou para, ao dar aval para a continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele tentasse se livrar do processo de cassação no Conselho de Ética, por ter dito que não tinha contas no exterior, quando o Ministério Público Suíço descobriu e enviou ao Brasil de que ele tinha dinheiro guardado na Suíça. Então, esses são os pontos importantes daquele período, mas a gente vai bem além daqueles momentos. E é curioso a gente falar sobre o Centrão, porque o Centrão voltou a ser tema agora dos jornais. Os jornais estão falando sobre o Centrão e sobre uma possível aproximação do Bolsonaro com o Centrão para garantir sua maioria, uma maioria na Câmara dos Deputados. Então, embora os personagens não sejam necessariamente os mesmos, porque nós tivemos uma eleição parlamentar, uma eleição geral no país, o que nós temos é o Centrão como uma estrutura quase institucionalizada dentro da Câmara dos Deputados, dentro do parlamento. Alguma coisa muito forte, que é o baixo clero fazendo valer a sua força, e a sua força ela é baseada numa troca. Toma lá e dá cá, não toma lá e dá cá. Eu voto no que você quer, mas eu preciso de alguma coisa, e a coisa é essa, e eu preciso e eu quero. E essa força que já existia antes até do Cunha, o Cunha apenas articulou de uma maneira muito poderosa, talvez da maneira mais poderosa que a gente tenha visto nos anos da República pós-ditadura. Ele continua existindo, ele está aí, é o que eu falei, está aí e está como um recurso que pode ser usado pelo governo Bolsonaro a qualquer momento. Chico. O Eduardo Cunha foi um dos principais personagens das minhas reportagens, pelo menos nessas últimas 2 décadas, né? Eu nunca, digamos assim, larguei o pé do Eduardo Cunha. A gente teve embates sérios, ele me processou tanto criminalmente quanto na área civil
6 vezes eu fui réu em 6 ações judiciais movidas por ele. E era engraçado assim como o cara tinha essa, digamos, essa maldade de agir contra os seus inimigos de uma forma muito determinante. Ele, no caso do Globo, por exemplo, onde eu trabalhava, todas as ações que ele movia contra os jornalistas eram ajuizadas em Duque de Caxias, na Baixada. Nada contra Duque de Caxias, muito pelo contrário. Mas ele fazia de propósito apenas para que o jornalista fosse obrigado a se deslocar até Duque de Caxias, e ele alegava que aquilo ali era o município onde o jornal papel era produzido, onde ficava a gráfica do Globo, e de fato ela ficava lá. Então, portanto, o mal praticado contra ele teria sido produzido em Caxias. Mas, no fundo, né, o que o Eduardo Cunha pretendia era apenas incomodar, apenas amedrontar digamos, desestruturar a rotina dos repórteres com o objetivo de fazê-lo desistir de ir atrás das suas manobras políticas. Na minha opinião, desde sempre, né, eu acho que desde que o Eduardo Cunha assumiu o mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele entendeu que podia ocupar um lugar de destaque e de respeito na política, primeiro na política fluminense e depois na política nacional, movimentando uma poderosa máquina de fazer dinheiro, entendeu? A linguagem política, as alianças que ele construiu, todas tiveram como base o dinheiro, né? Digamos assim, ele irrigou, ele drenou, ele abasteceu a sua base de apoio com o dinheiro da corrupção, né? Ele montava os esquemas. O primeiro deles, assim, o mais clássico, né? Sem falar ainda, sem ir muito lá atrás, na época do governo Collor Tellerge, mas talvez assim o primeiro momento mais emblemático desse esquema de financiamento do poder dele começou na SEAB, na Companhia Estadual de Habitação do governo Garotinho. A gente está falando final dos anos 90, início dos anos 2000, alguma coisa entre 1998, 99, 2000, e daí em diante ele não parou, entendeu? E assim, ele fazia esses dois, talvez três movimentos, né? Um era a política de terra arrasada nessas empresas que ele operava. Isso aconteceu na SEAB, isso aconteceu na SEDAI do governo no governo Rosinha, e depois em Furnas, já no governo federal, na gestão do Lula. E dinheiro esse, né, que bancava esse projeto de poder, ao mesmo tempo que ele se blindava judicialmente e inibia com um mar de processos os jornalistas que ousavam denunciar as suas manobras. E isso ficou muito claro, né? Eduardo Cunha, ele praticamente montou uma equipe para fazer isso, ele tinha lá os quadros, né? Ele tinha uma máquina de fazer dinheiro movida por quadros, por assessores de confiança, e isso se arrastou até a prisão dele, né? Salvo engano, em 2016, né, Aloy? Isso. Quando finalmente puseram um ponto final nesse esquema do Cunha. Se é que puseram, né? O que você acha, Aloy? Eu acho que a estrutura montada por ele não foi desmontada. Ela continua viva, que foi o que eu falei antes sobre o Centrão. Eu tenho dúvidas sobre a capacidade de sobrevivência política dele. Nós temos um capítulo, que é o penúltimo capítulo, em
que o título é Eu Voltarei, que é uma frase dele, é uma frase do Cunha. Nesse momento, ele está em prisão domiciliar, e talvez daqui a pouco ele esteja solto de novo. Será que ele, depois de tudo que passou, de tudo que foi mostrado, de tudo que foi exibido, das provas das provas e das condenações pelo envolvimento no escândalo do Petrolão, envolvendo o PT e o PMDB, será que depois de tudo isso ele vai ter força para se reeleger, para voltar para um cargo público? Isso é muito difícil de dizer. No ano retrasado, quando a gente teve a eleição de 2018, o Eduardo Cunha tentou fazer da filha dele, de uma das filhas dele, na verdade, a Daniele Cunha, a sucessora dele. Fez campanha para que ela... Fez campanha. Ele tinha as redes sociais dele, ele não podia, obviamente, manipular as redes sociais estando preso, mas ele tinha uma equipe que fazia isso, e essa equipe que fazia isso dava apoio, demonstrava e publicou uma carta dele de apoio à Daniele. E a Daniele não foi eleita, por exemplo. Uma das bases eleitorais do Eduardo Cunha é a igreja, são grupos neopentecostais, não uma igreja específica, mas grupos neopentecostais de uma maneira geral, e esses grupos não viram na Daniele uma sucessora ou uma pessoa que representasse necessariamente o pai, ou pelo menos eles ou talvez não tenham visto nela um motivo para votar e se comprometer com uma sucessão de um nome, de uma família, de um clã Cunha dentro da política. Agora, que a estrutura que ele montou tá aí, tá viva, ela é muito clara, porque não houve uma reforma política que é fundamental. Eu acho, a minha opinião é que o Brasil precisa de uma reforma política para sair dessa sucessão de crises, uma atrás da outra, em que, se nós contarmos, como eu falei, desde 2015, quando ele assume a presidência da Câmara, já vão lá 5 anos. Se nós contarmos 2013, desde que houve as marchas, aquelas marchas e os protestos nas ruas, em que então a presidente Dilma propôs, inclusive, uma reforma política que foi barrada pelo Congresso, se a gente pegar aquele momento, são 8 anos. Então, nós estamos praticamente vindo para uma década que não é perdida só do ponto de vista econômico, ela é perdida do ponto de vista político, por a gente não ter criado estruturas, e aí eu não estou falando isso contra ou a favor do Bolsonaro, contra ou a favor do Temer, contra ou a favor da Dilma. Eu estou falando que a gente viveu terremotos, a gente vive, talvez não terremotos, a gente vive tremores, um atrás dos outros, vão se seguindo. Então, o último nós tivemos recentemente, agora na segunda-feira, que foi a saída do ministro Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato em Curitiba, do Ministério. Então, assim, nós vivemos desses sobressaltos, desses pulos, e vivemos desses pulos há 8 anos, 10 anos. É impossível até uma economia ou um país viver sossegado e crescer e se desenvolver tendo tantos impactos uns atrás dos outros. Então, assim, óbvio que isso não é culpa totalmente do Eduardo Cunha, ele não é responsável por isso. A estrutura do Brasil é uma estrutura de 500 anos de política patrimonialista, familiar, complicada, de uma estrutura social muito mal resolvida, e que a política muitas vezes faz questão de manter essa política, mas ele foi um personagem fundamental nas últimas 10 anos, nos 10 anos passados, para que isso se mantivesse e se agravasse.
Um ponto que eu acho que é importante, que já foi investigado em alguns livros, mas também merece uma análise maior, eu acho que os historiadores vão se debruçar cada vez mais sobre isso, é sobre o avanço e avanço aqui não é com um tom pejorativo, por favor, o avanço dos grupos neopentecostais dentro da população brasileira, dos grupos evangélicos. E eu digo que, com certeza, que é sem preconceito, porque eu tenho amigos evangélicos, mas o que acontece é o perfil da sociedade brasileira está mudando. E no momento em que ele muda também o perfil do voto. E o Eduardo Cunha foi muito beneficiado por isso no momento em que ele faz a conversão dele ali nos anos 90, em meados dos anos 90, um pouco depois de 96, 97, um pouco por ali, 96, 97. Parte do voto dele é esse. Então nós precisamos começar a enxergar o Brasil como um país que é um país católico, ainda fortemente católico, mas também fortemente, cada vez mais fortemente evangélico, muito neopentecostal, e com uma diferença que eles têm uma capacidade de organização e aparentemente não, com certeza, um projeto político de em algum momento eleger um presidente, um presidente evangélico. E eles são muito organizados para isso. De novo, temos algum problema com isso? Seria como dizer que temos um problema com um presidente umbandista, um presidente candomblessista, um presidente católico, um presidente anglicano. Não é essa a questão. A questão é os estudiosos, os historiadores, os sociólogos, os cientistas políticos já estão debruçados sobre isso, já tem livros sobre isso, mas eu acho que ainda precisamos aprofundar o que essa marca vai fazer sobre o Brasil, e o Eduardo Cunha, em parte, é uma marca disso, é um exemplo dessa marca, já deixado um exemplo bem inicial disso. Eu acho que uma coisa engraçada, né? Como o Eduardo Cunha foi uma espécie assim de pioneiro, né, na montagem dessas redes de apoio e força política no campo evangélico. Ele praticamente deu ao garotinho o terceiro lugar em uma disputa presidencial, salvo engano, foi de 2002, né? Ele ficou em terceiro lugar por conta de uma poderosa rede de comunicação, né, radiofônica espalhada pelo Brasil, liderada pela Rádio Melodia. A Rádio Melodia, aliás, é um capítulo à parte assim no livro, né? Porque eu esqueci de dizer, é um outro braço desse poder do Eduardo Cunha. Ele ali conseguiu angariar um apoio popular muito forte, com um discurso extremamente moralista, conservador, né? E isso teve uma penetração muito forte, não só nas periferias do estado do Rio, Baixada, interior e tal, como no caso da campanha do Garotinho, quando eles ainda eram aliados, em todo o Brasil. Né, Eloy? A gente tem uma passagem importante do livro sobre esse tema. Você Sim, com lembra? certeza. E tem um personagem que a gente não pode esquecer, que dentro da Rádio Melodia era o dono da Rádio Melodia, que era o deputado federal, ele já morreu, deputado federal Chico Silva, e que foi em algum momento chamado pelo próprio Eduardo Cunha como seu segundo pai, e que deputado federal, ao desistir, o Chico Silva, ao desistir de continuar em Brasília e resolver voltar para o Rio, ele entrega o espaço político que ele tinha na capital federal e dentro do parlamento a quem? Ao Eduardo Cunha, embora ele tenha filhos políticos.
filhos que tenham entrado na carreira política, mas quem ele coloca lá dentro num papel muito relevante já naquele momento, quando o Eduardo Cunha entra em Brasília, ele entra na Câmara, ele já entra com uma estrutura, digamos, encaminhada pelo segundo pai dele, que é o título do capítulo, que é o falecido deputado Chico Silva. E isso é fundamental, que era evangélico também, e a Rádio Melodia é uma rádio evangélica. Então, isso tudo se costura com as posturas também conservadoras contra o aborto, que ele moveu ao longo da carreira política dele, da carreira parlamentar do Eduardo Cunha. Mas que, assim, também vamos dizer, a pauta anti-aborto não é uma pauta exclusivamente evangélica, é uma pauta católica também. Por isso que eu estou tentando fazer esse contraponto o tempo inteiro, porque o mundo é múltiplo, entende? Não é um mundo quadrado, nem tudo é preto e branco, tem cinza e tem as cores ali, para usar um clichê comum ultimamente. Não, Alô, eu acho assim, cara, tudo isso é muito importante, mas o que mais, digamos, me mobilizou, né, foi esse campo da ousadia, das manobras, das chantagens, desses episódios mais polêmicos do Eduardo Cunha, né? O livro tem muitas passagens interessantes que a gente conseguiu recuperar. Algumas eram passagens conhecidas, outras são passagens inéditas dessa ousadia, dessa forma de fazer política de uma tão agressiva e... Voltou? Oi? Alô? Tá me ouvindo? Caiu? Voltou. Tá aí. Ah, tá. Pode falar, estamos ouvindo. Desse jeito, Não, não cara caiu, de não. pau, esse jeito, cara de pau do Eduardo Cunha, né? De fazer coisas assim impensáveis para que ninguém, de certa forma, atrapalhasse seu projeto político, né? A gente tem uma fartura de episódios mostrando esse tipo de ação. E foi assim uma das, digamos, um dos meus grandes desafios e um dos melhores resultados do livro. Foi exatamente essa exposição. Você está me ouvindo, Aloy? Estou vendo que está. Claro. Tô ouvindo. Tô ouvindo muito bem. Mudando um pouco da linha, uma coisa que aí traz de novo para digamos, para o presente, por conta da força nesse momento da figura, força nesse momento não, da força nos últimos anos da figura do ex-ministro Sérgio Moro, é o fato de a Lava Jato não ter feito uma delação premiada do Eduardo Cunha. Não que ele não quisesse, ele quis, mas não Ele conseguiu. continua querendo, continua querendo. Exatamente, ele continua querendo, mas a Lava Jato não quis. No livro, nós escrevemos que havia três personagens, ou há três personagens, que a Lava Jato considerava simbólicos, Simbólicos. Isso. para a ação dele, e que eles não queriam, e que eles não gostariam de fazer uma delação premiada porque eles achavam que a prisão era muito representativa para a população brasileira. Um era o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, outro era o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente do Brasil, e o terceiro era o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha insistiu, chegou a fazer uma tentativa de delação, ainda na época do procurador Janot, não conseguiu, e prossegue tentando. Chico, Mudou de advogados pelo menos umas 6 vezes, né? Brigou com advogados, processou um dos advogados também.
Por que você acha que Mas, ele não consegue essa delação premiada? E você acha que ele tem algo a dizer que ainda não tenha sido descoberto pelos procuradores? Tem algo aí que possa representar um perigo para outros políticos, para políticos que estão na vida, na vida parlamentar, na vida do dia a dia? olha, eu conversei bastante com alguns integrantes das forças-tarefas, né? Tanto do Rio quanto de Brasília, e a impressão que eu tive dessas conversas é de que, primeiro, aquilo que você falou, Eduardo Cunha foi um símbolo desse combate, do sucesso, né, na cabeça, pelo menos, dos investigadores, um símbolo do sucesso da Lava Jato, né? Tanto Lula quanto o Sérgio Cabral e o Eduardo Cunha. Tanto é que quando a competência da Lava Jato foi deslocada para Brasília, o primeiro alvo do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot, foi o Eduardo Cunha. Foi o primeiro dos parlamentares com foro no Supremo a ser investigado, prioritariamente. Esse era o tamanho dele, né? Então, assim, tem essa coisa do simbólico. Segundo ponto, avalia-se que o Eduardo Cunha não tem efetivamente nada a acrescentar, né? Ele, por exemplo, teria ou insinuou ter informações sobre a corrupção nos tribunais superiores de Brasília, mas ele nunca apresentou uma prova de corroboração. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais grave, ficou claro para esses negociadores que o Eduardo Cunha estava protegendo um grupo, né? Protegia um grupo e só denunciava um outro grupo, né? Tem assim, uma certa lista de amigos que o Eduardo Cunha se recusa a denunciar na sua delação. Aí não dá para fazer, né? Mas ele continua insistindo. Agora está em prisão domiciliar em função de um problema de saúde, né? Disso. Mas ele prefere ter uma estabilidade e certeza de não voltar mais para a cadeia. Eu acho que o Eduardo Cunha realmente ficou muito tempo preso, desde 2000. Ele teve mais tempo de prisão do que o próprio Sérgio Cabral, ficou muito tempo preso com uma preventiva, sem uma sentença transitada em julgado, e ele não desistiu de fazer a delação. Talvez os advogados tenham feito um esforço maior de convencê-lo que delação premiada você não pode proteger ninguém. Delação premiada tem que ser contar tudo, não esconder nada das autoridades. Eu acho que se o Eduardo Cunha tem alguma chance de homologar essa delação, ela vai se dar no momento em que o Eduardo Cunha se convencer de que não dá para proteger ninguém. Ele tem que falar de todos. Uhum. Aparentemente, naquele momento lá atrás, quando o ex-ministro era ainda juiz da Vara Federal em Curitiba, o próprio Sérgio Moro não queria a delação premiada, ele não simpatizava com a delação premiada. O que você acha disso? O Moro, É, mas você diz especificamente em relação a Eduardo Cunha ou no geral? Eduardo Cunha, não, no Eduardo Cunha, no caso do Eduardo Cunha. Olha bem, Aloy, o Moro, ele nunca foi o juiz da causa Eduardo Cunha, né? Uhum. Ele só atuou esse mesmo parcialmente em alguns casos depois que o Eduardo Cunha deixou de ser deputado. Deputado, Todo, exatamente. to- E foi quem o julgou e condenou. Exatamente. Todo o processo foi conduzido pelo Supremo, né? Pela Procuradoria-Geral da República. Depois, com alguma repercussão
equipe da Lava Jato em Curitiba, mas todo o processo foi conduzido. Eu acho que existe assim um certo mal-entendido de achar que o Eduardo Cunha não conseguiu homologar a delação dele por conta da teimosia ou de uma resistência do Sérgio Moro, mas ele não teve nada a ver com isso, né? Uhum. Isso Você foi acha? muito uma posição da Força-Tarefa, dos Uhum. procuradores da República, liderados Certo. pelo Rodrigo Janot, especialmente. Você acha que tem alguma possibilidade de revisão das penas dele em instâncias superiores? Eu acho que, por enquanto, está difícil, né? Eu acho que ele ainda tem, digamos, vai ter que fazer um esforço muito grande para se livrar de todas as acusações, se é que um dia ele vai se livrar. Eu acho que ele está bem enrolado, né? Mas quem conhece a persistência do Eduardo Cunha, né, sabe que ele não desistiu, que ele ainda tem um projeto político e que em algum momento ele pensa em superar tudo isso e recuperar um pouco da força que ele já teve. Isso é o que está É, na cabeça dele, na minha opinião. uhum. Uma das características que os entrevistados, os vários entrevistados que nós procuramos durante a produção do livro, durante a apuração do livro, uma das características mais marcantes que eles falavam era da persistência, da insistência dele e também da certeza, da autoconfiança que ele tinha e talvez ele tenha ainda sobre os movimentos políticos que ele fazia e que ele faz. Um outro ponto é que todo mundo reconhece uma inteligência nele, né? Ninguém diz assim, não, ele não sabia o que estava fazendo, ele é extremamente inteligente, ele sabe lidar com os números, ele sabe ler códigos, ele sabe ler estatutos, legislação, e isso fazia dele um personagem ainda mais poderoso do que era simplesmente pelos cargos que ocupava, não é isso? Mas assim, digamos, uma inteligência relativa, né? Porque eu acho assim, se ele fosse tão inteligente, tão brilhante, Não teria ele não cometido erros, teria erros que deixaram o Eduardo Cunha preso durante 3 anos e X meses, né? Um né? período longo para quem tinha uma sentença provisória. Eu acho que ele pareceu muito surpreso. Eu acho que ele não imaginava o Ministério Público. Não imaginava, não. Não acredito que ele imaginasse o Ministério Público suíço divulgando as contas, que foi um momento de virada, embora antes disso, como você já falou, o Ministério Público Federal aqui em Brasília já estivesse atrás dele. E como você até escreveu num trecho do livro, foi você que apurou esse trecho, botar o guiso no gato, É, explica isso aí. é. Essa frase eu não esqueço mais, cara. Eduardo Cunha, assim, no auge do poder, e eu estava em Brasília, né? As investigações sobre ele estavam começando, e um dos investigadores, e assim, eu sempre apanhei muito do Eduardo Cunha, pô, quantas audiências eu tive que comparecer, e um esforço do jurídico do jornal para evitar uma condenação e tudo mais. Então, assim, a gente com o Eduardo Cunha sempre tinha um pé atrás. E esse investigador disse: não, Chico, você não se preocupa, a coisa vai acontecer. A gente, em algum momento, vai colocar o guiso no gato. Eu guardei essa frase, né? E não deu Uhum. outra, né? O guiso foi É, colocado no gato. isso Ele foi cumpriu a colocado. promessa. Assim. As investigações foram eficientes nesse sentido e eu acho que era fundamental que essa frase aparecesse no livro.
Eu tenho uma curiosidade agora, talvez eu nunca tenha perguntado isso, acho que eu nunca perguntei isso para você, não. Bom, o Chico já escreveu outros livros, os 2 livros que eu escrevi com o Chico, que são esses 2, o Porões da Contravenção e o Deus Tenha Misericórdia dessa Nação. E só para explicar para quem não se lembra, acho que todo mundo deve se lembrar, essa frase, Deus Tenha Misericórdia dessa Nação, foi a frase que o Cunha falou quando votou a favor do impeachment da Dilma. Fecha parênteses. Isso. Mas a pergunta para o Chico é: quais as diferenças que você vê entre o nosso trabalho de apuração e de redação, entre o primeiro livro, entre o Porões e entre o Deus Tenha Misericórdia? Como é que você vê essas diferenças? Como é que você sentiu isso? Olha, primeiro que eu prefiro falar das semelhanças, né, antes de falar das diferenças. E uma coisa legal do livro-reportagem é que, diferentemente da reportagem comum, da reportagem diária, você tem um espaço muito mais amplo, né, quase ilimitado, para o seu trabalho, para dar vazão ao seu trabalho de apuração. Porque sempre foi uma angústia muito grande na vida do repórter ter que cortar a informação, tem que selecionar, tem que triar, por não ter espaço para tudo. O livro-reportagem é uma maravilha nesse sentido e eu pude ver isso nesses 2 trabalhos. O primeiro que, digamos, estava muito mais voltado para um momento específico do regime militar, né? Que é essa, digamos, declínio do regime na segunda metade dos anos 80, quando os porões da repressão começam a ser desmobilizados e o jogo do bicho, ao mesmo tempo, também passa a ter uma estrutura muito mais de crime organizado do que digamos, uma tradição folclórica, e ele então arregimenta esses agentes que ficaram meio de mãos abanando, né? Então é um livro assim muito focado num período muito específico da história do país. O Uhum. livro sobre Eduardo Cunha não, ele pega assim um período muito mais amplo, né? E tem uma atualidade forte, porque eu acho que ajuda muito a explicar onde chegamos na política brasileira. O que está aí não deixa de ser o resultado também das ações do Eduardo Cunha como presidente da Câmara. E eu acho que essa é uma diferença básica, né? O Deus que tem a misericórdia, por hoje não deixa de ser, mas eu acho que, em termos clássicos, o Deus tem a misericórdia é um livro muito mais político do que o anterior. E você, Aloy, quais são as diferenças que você vê entre os 2? Ah, bom, você começou falando que ia comentar sobre as semelhanças. Eu acho que tem As uma. semelhanças são a coisa do livro-reportagem, como eu te falei. Sim, eu acho que tem uma outra semelhança que é os, as 2 histórias têm impacto ainda hoje no Brasil, tem impacto no Brasil de 2020. Embora no Porões da Contravenção a gente parasse ali na na verdade são assim, são 6 capítulos, esses 6 capítulos terminam com a fundação da Liga das Escolas de Samba, que é o braço no samba dos bicheiros, mas há um último capítulo, um epílogo, em que a gente fala sobre a prisão deles e sobre a Operação Furacão. E, de fato, Uhum. se a gente for olhar, pouquíssimo mudou, né? Nada mudou. Na verdade, o que a gente tem hoje é o jogo do bicho se aliando com a milícia. Então, assim, talvez a situação até tenha se agravado. De outro ponto de vista, já com relação ao Deus tem misericórdia, é como eu falei desde o início. O que a gente está vivendo hoje na política brasileira e o que a gente viveu nos últimos anos
consequência também dos atos do Eduardo Cunha, não só dos atos dele, como das organizações, da organização que ele montou. É resultado do Centrão, é resultado dessa política de baixo clero. Então, os dois, na verdade, para mim, são livros muito vivos, porque são livros que falam sobre hoje em dia, eles não falam só sobre o passado. Eu acho que essa é a maior semelhança. E a maior diferença, que aí para mim talvez tenha sido a parte mais difícil para mim, para a apuração, é que no caso do Porões, nós tínhamos uma linha de corte temporal muito clara, de coisas que já tinham acontecido. No caso do Deus Tenha Misericórdia, a história, a biografia não autorizada do Eduardo Cunha, nós estávamos vivendo, nós estávamos escrevendo enquanto estávamos vivendo a história. E isso para mim foi muito complexo, porque eu toda hora estava lendo uma sentença de julgamento, toda hora eu estava lendo um inquérito, toda hora eu estava lendo um documento novo ou fazendo uma nova entrevista e mudando. Então, escrever um livro no calor do acontecimento, para mim, é a grande diferença e é, inclusive, um risco de você cometer algum tipo de falha, que eu acho que nós não cometemos. Nós fomos, assim, bastante objetivos na descrição dos fatos, na descrição do que o Ministério Público dizia, na descrição do que os advogados de defesa e o próprio Cunha, em algumas entrevistas, diziam. Então, a gente estruturou, principalmente aquela parte final do livro, de uma maneira muito clara e objetiva. Mas é meio sofrido você ver a história se desenrolando na sua frente, você está escrevendo um capítulo e pensa assim: vou mudar aqueles 2 parágrafos para incluir isso ou aquilo que acabou de chegar, e contextualiza uma história de uma maneira melhor. É diferente de você estar escrevendo sobre algo que aconteceu há 30 anos atrás, ou no caso do Porões, a fundação da Liga das Escolas de Samba era de 85, embora eu tivesse lembrança, eu tivesse feito pesquisas, eu tivesse feito entrevistas, nós dois, na verdade, tivéssemos feito tudo isso, era 85 e a gente estava escrevendo o livro, foi publicado em 2015. Era muito tempo tinha se passado, né? No caso do Eduardo Cunha, da autobiografia não autorizada, a gente estava escrevendo o livro entre 2016 e 2019, 18, 19, no momento em que as coisas estavam acontecendo. Eu lembro que tinha um momento que eu falava assim: a gente vai botar um ponto final, e eu não queria. O Chico Otávio sempre diz que eu não quero botar ponto final nos livros, e o nosso editor, o Carlos Andreasa, também diz isso, que eu não gosto de botar ponto final no livro, porque eu falava assim: e se ele sair da cadeia amanhã? A gente faz uma segunda edição, vamos fazer uma segunda edição, uma terceira edição. Eu tenho uma ambição, Aloysito. Eu tenho assim, a vontade de atualizar esse livro com uma bela entrevista com o próprio Eduardo Cunha. Não perdi a esperança de fazer essa entrevista. Também não perdi essa esperança de fazer essa entrevista, dele falar com a gente, e a gente criar um capítulo, um capítulo novo, um capítulo novo, um novo capítulo final, com as palavras dele, com a história dele contada por ele mesmo. Se ele está nos ouvindo, se alguém se ele tiver um advogado dele nos ouvir e querer e se mobilizar dessa vez, porque ele, durante a produção do livro não quiseram falar. A gente teve muita dificuldade de fazer essa ponte, né? Então, estamos abertos para ouvi-lo. Embora tudo que ele disse ao longo da carreira e das crises esteja no livro, a partir de entrevistas, a partir de depoimentos, a partir de flashes na televisão,
que apareceram. A gente pegou, como não havia como falar com o Eduardo Cunha fala o que ele tinha dito e os registros que ele tinha feito ao longo de sua carreira. Está tudo lá. A defesa de Eduardo Isso, está toda lá. Toda está toda lá. lá e Tá toda nós lá. não deixamos de dar nenhuma posição dele, está tudo, digamos, garantido, né? Uhum. Mas é diferente. Eu acho que ele tinha. Seria bacana se a gente pudesse ouvir. Eu acho que se o Eduardo Cunha resolvesse dar uma entrevista grande, esclarecedora, já houve outras, mas eu acho que tinha que ser para a gente, Aloysio Piara e Chico Otávio, não tinha que ser para outros, né? Bom, Mas vamos tomara. aguardar. Espero que ele esteja ouvindo. É, não perdi a Eu acho que a gente esperança. Eu acho que a gente está acabando. Editora Record estamos acabando? Não estamos? Não, não, acho que vai até Não. 20 horas. 20 horas, temos 10 minutos. Tá bem. É... E agora, qual o destino dele? Ele não deve voltar para a cadeia por conta depois dessa prisão domiciliar, certo? Não, o que eu percebi é assim, no primeiro momento, né, nos primeiros, pelo menos especialmente no primeiro ano de prisão, ele fez muito barulho. Ele, inclusive, brigou com os advogados, fez ameaças, né, especialmente ao então presidente Temer, e, e teve, assim, uma coisa interessante, né, ele próprio fazia questão de definir a estratégia da sua defesa. Ele estudava os processos como se fosse um advogado. É impressionante, cara. E de um certo tempo para cá, eu não sei se ele desanimou, se ele mudou estratégia, se ele se dobrou ao Conselho dos Advogados, ele passou a ter uma atitude mais discreta, né? Ele deu uma submergida. E, assim, paradoxalmente, foi por conta um pouco dessa submergida de ter saído da linha de frente do noticiário que ele conseguiu esse resultado, né? De poder finalmente desfrutar de uma prisão domiciliar, que também não é. Prisão domiciliar também é dura, não é nada diferente. Quer dizer, não é, é diferente de estar num É presídio, mas diferente, também existe um limite claro. Mas é diferente. importante, é uma punição, mas ele só conseguiu chegar a esse resultado depois que ele resolveu fechar a boca, submergir, né? Ele, mesmo com o nosso livro, não fez barulho. Eu acho que ele já estava nessa onda aí. E para mim ficou claro que era uma mudança de estratégia radical, na qual ele preferiu agora ficar de boca fechada, segurar um pouco a onda, segurar o orgulho, o ego e deixar, talvez, que a sociedade, pelo menos temporariamente, o esqueça. Só não vai esquecer porque tem o nosso livro. Ele teve duas vitórias, na verdade, vitórias relativamente recentes. A primeira foi quando ele estava preso em Pinhais. Ele, quando chega em Curitiba preso, ele fica preso na Polícia Federal um tempo, logo depois vai para Pinhais e ficou um pequeno período preso em Brasília quando ele tinha que responder lá a um processo relacionado a irregularidades na Caixa, a corrupção na Caixa. E aí voltou. Ele queria até ficar em Brasília, fez requisições para ficar em Brasília, mas então ele voltou para Pinhais. A primeira vitória dele foi quando ele conseguiu a transferência para o Rio de Janeiro, para Bangu 8, argumentando que a É família verdade. estava. E isso é uma vitória, foi uma vitória, e já foi uma vitória, talvez, disso que você falou, desse silêncio, dessa retração dele, de deixar de se expor como estava se expondo no início da prisão. Na início da prisão, por exemplo, ele escreveu um artigo ou uma carta, agora eu não lembro com certeza,
na Folha de São Paulo criticando o Moro, e os advogados não queriam aquilo, os advogados acharam que um absurdo ele ter feito aquilo, ter atraído a atenção para ele quando ele deveria, ao contrário, estar tirando a atenção dele próprio. Então, a primeira vitória dele foi ter vindo para o Rio, ter vindo para o Bangu 8, e agora a segunda foi, primeiro, por uma questão de uma cirurgia, ter saído dos Bangu 8 para fazer a cirurgia fora, num hospital particular, que foi um pedido dele, e depois disso não voltar para a prisão, mas ficar em regime domiciliar, regime de prisão domiciliar com a tornozeleira eletrônica. Então tem esses dois aspectos aí para a gente considerar que ele talvez esteja mudando a estratégia dele de atuação, e que isso talvez tenha algum impacto em como vão ser analisadas os recursos que os advogados de defesa já impetraram ou vão impetrar nos órgãos superiores da justiça. Assim, uma coisa que deve ter dado alguma esperança a ele foi a delação do Cabral, né? O Cabral Sim. era um cara que também era visto pelo Ministério Público como um exemplo. Os procuradores da República sempre torceram o nariz para as tentativas de delação do Cabral. Ele chegou a ser ouvido, houve negociações e tal, mas eles sempre desconfiaram que o Cabral estava escondendo, principalmente a questão do dinheiro. Eles até hoje, o Ministério Público acha que o Cabral tem dinheiro escondido pelo mundo. E o segundo ponto era a questão da mulher, né? da ex-primeira-dama Adriana Anselmo. Adriana Anselmo. E, assim, contra todos os prognósticos, o Cabral conseguiu driblar o Ministério Público e homologou uma delação via Polícia Federal em Brasília, né? Sim, isso mesmo. Isso deve ter dado alguma esperança ao Eduardo Cunha de tentar por outros meios, homologar também a sua delação premiada. Eu, sinceramente, como repórter, não acredito que saia nada de importante nem da delação do Cabral e nem muito menos na delação do Eduardo Cunha. Mais espuma do que efetivamente conteúdo. Chico, nós temos mais 4 minutinhos e eu queria falar uma coisa, aproveitar que a gente está aqui falando sobre livros, sobre nossos livros, para falar uma coisa. Primeiro fiquem em casa. É por isso que nós estamos aqui conversando, o Chico na casa dele e eu na minha casa, e nós estamos na quarentena. Estava até brincando comigo que aparece meu travesseiro aqui na cena, né? Exatamente, apareceu o travesseiro dele mas ali. É bom para ver que eu estou aqui rigorosamente na quarentena, pô. Isso é uma coisa. A segunda é um pedido para as pessoas, e isso não diz respeito aos nossos livros, aos nossos 2 livros, aos Porões e ao Deus. As livrarias estão passando por um momento muito complicado porque estão fechadas. Elas têm sites virtuais, sites online, onde vocês podem comprar livros. Está chegando aí o Dia das Mães, e muitos filhos que não moram com as mães não vão poder encontrar com elas para aquele almoço que a gente sempre tem. Minha mãe já morreu, meu pai já morreu também, eu não tenho esse almoço, mas sempre lembro deles. Então eu estou fazendo uma sugestão conjunta aqui. Ajudem as livrarias comprando livros online deles, porque quando essa crise acabar, quando esse isolamento acabar, nós não podemos perder a literatura, nós não podemos perder os livros, nós não podemos perder os livros de reportagens. Eles são fundamentais para a gente, e volto a repetir, eu não estou vendendo o meu livro, não estou aqui vendendo nenhum dos nossos 2 livros, tanto que, assim, como presente ou simplesmente para comprar para ler, uma das coisas que eu mais tenho feito em casa nesse momento, além de trabalhar, é ler. Eu vou sugerir um livro que é um livro-reportagem também, é um livro da Record também, que é o Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018 do Mário Magalhães, jornalista nosso amigo.
que é um livro Maravilhoso livro. fantástico. Então, assim, você está em casa, está angustiado, entra no site da sua livraria preferida, compra um livro, compra o livro do Mário, compra um outro livro qualquer. Esse livro vai chegar pelo correio para você. Lê o livro, relaxa, dê o livro de presente para sua mãe, dê o livro de presente para os seus amigos. Vamos ajudar as livrarias e vamos ajudar os livros a manter esse país com um pensamento e com um ar alto. Foi a palavra que me veio. É isso. Assim, o livro é um excelente companheiro no isolamento, né? Nossa, tenho É sempre um excelente curtido, companheiro. viajado muito na No leitura. isolamento, mais ainda. Mais É ainda. isso Mas é aí. sempre um excelente companheiro. Um dos grandes companheiros que a humanidade criou para o ser humano, né? Que a própria humanidade criou para ele. Então é Assina isso. embaixo Viva o aí livro. desse fecho do Aloy, bacana demais. Viva o livro, fiquem em casa e se tiverem que sair de casa, máscara. Não esqueçam e não deixem de usar máscara. E, por favor, E eu acho que caiu aí, hein? caiu? Acabou? Não, voltou agora, voltou agora. Não sei. Acabou? Amigos, acabaram? Não, Acabamos? voltou, voltou. Dá um tempo para despedir aí. Vamos Voltou. dar? Tem tempo para despedir? Tchau, Rapidinho. obrigado. Gente, tchau, valeu. Beijo para vocês, beijo para os amigos que estiveram aqui conosco, tá bem? Ah, e está sendo gravado, foi tudo gravado, tá? Vai entrar no site que tem as outras entrevistas também, os outros bate-papos, tá? É isso. Gente, valeu aí pela audiência. Foi Valeu. ótimo estar em companhia de vocês. Obrigado. Obrigado.